situação, né, que fica bastante difícil na vida de Ana, né? Acredito eu que ela e o seu esposo, né, ou alguém naquele tempo antigo que tinha experiência, deve ter pensado, né, Ana, pelo tempo que você tem de casada, né, você não pode mais ter filhos. Mas só, irmãos, que aí que veio a situação, né? E eu, analisando, eu digo que essa situação veio para ser experiência, né? Para a Ana. Que foi quando, naquele tempo antigo, os irmãos que não sabem, um homem, quando ele se casava e a esposa não podia dar filhos, ele poderia casar com outra. Para poder, né, ter filhos, porque no tempo antigo isso era muito importante, você casar e sua família crescer. Hoje em dia não, né? Tem casais que casam, não se importa se não tiverem filhos, né? Não tem problema nenhum, mas naquele tempo tinha. E foi quando o esposo de Ana, né, resolveu ter uma segunda esposa, para que ele pudesse ter filhos, né? Mas, pelo que eu entendo na Bíblia, o coração do esposo de Ana era totalmente entregue a ela. E eu imagino que na mente dele, o desejo dele realmente era que o filho fosse com ela, né? Mas não foi o que aconteceu. Muitos dizem na Bíblia, né, que Ana ela é estéril, né? Mas vocês sabiam que Ana não era estéril? Eu vim parar para analisar aqui na Bíblia. Deus diz que ele fechou a madre de Ana. E ele só fecha aquilo que já está aberto. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês têm que entender que às vezes Deus deixa as coisas mais difíceis, que é para quando acontecer, ser fruto de oração. Glória a Deus. Então, Ana, de repente, quando ela veio ver, ela estava com uma inimiga dentro de casa, com uma competidora dentro da casa dela. Imagina se já é difícil você ter uma pessoa que te implica com você, que te humilha na rua, na escola, no trabalho, na faculdade, não onde for o lugar que você frequenta, já é difícil, né? Você já fica pensando, poxa, eu não queria ir naquele lugar porque fulana vai estar lá, né? Fica me humilhando, me botando pra baixo. Agora imagine você conviver. Ah, Jesus, só misericórdia. É difícil. E aí Ana, quando de repente Penina se casou e logo Penina deu um filho ao seu marido. Aí você imagina a frustração daquela mulher. Verdade, Senhor. E Penina, ela perseguia Ana. Ela falava, olha Ana, eu imagino, né? Pouco tempo que eu me casei e olha aqui. Já tô grávida. Já tô fazendo a família crescer. E você, como a primeira esposa, se dependesse de você, tava tudo no mesmo lugar. E eu imagino o sofrimento de Ana. Eu imagino quanto aquela mulher sofria, quanto aquela mulher chorava. Meu Deus, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso, Senhor? Eu me casei e tá tendo que ter outra mulher dentro da minha casa me humilhando porque eu não pude dar um filho ao meu esposo, Senhor. E ali ficava Penina, olha Ana, eu aqui de novo. Eu posso, você não pode. Olha eu aqui fazendo a família crescer e você não é nada, você não é ninguém. Quem é você, Ana? Precisou vir outra mulher. Imagino eu, irmãos, isso não está na Bíblia, né? Mas eu imagino a situação de Ana assim, Verdade, né? Senhor. Olha eu aqui fazendo a família crescer e você, como a primeira esposa, só está aqui mesmo para dizer que é esposa. Verdade, Senhor. E Ana chorando, né? E Ana, ela é uma mulher muito temente a Deus, né? Só que Deus sabe de todas as coisas. E o que eu quero passar nessa mensagem essa noite para você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a perseguição, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela não vai em vão. Se Ele botou eu para pregar essa palavra aqui, é alguém que está precisando. Verdade. Então eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quem está te perseguindo.
falou que já conseguiu em um mês. E a gente se frustra, né? Não por inveja, mas porque a gente pensa, meu Deus, o que tem de errado em mim? Verdade, Jesus. Todo mundo consegue, eu não consigo, Senhor. Parece que meu sonho nunca vai se realizar. Verdade, Espírito Santo. Mas aí você tem que ser que nem Ana. Porque Ana, ela sofreu tanta perseguição. Mas Penina perturbou tanto o coração de Ana. Tanto que um dia Ana se revoltou contra aquela situação. E Ana se ajoelhou e falou com Deus que se Deus desse um filho a ela daria aquele filho a Deus, né? Ela deixaria todas as vontades de Deus se cumprir na vida dele. E assim foi feito, irmãos. Deus deu um filho a Ana, né? Nem só um, mas como eu acredito que foi mais de um, né? Que Deus deu a Ana, mas o primeiro foi, né, Samuel. Mas por que será que precisou Ana passar por isso tudo? O seu esposo ter casado com outra mulher, para só depois Deus ter dado filho a Ana? Porque talvez se de primeira Deus desse Samuel a Ana, ela não daria Samuel para Deus, para cumprir todas as vontades. Ela vai falar, meu Deus, é meu único filho. É, Jesus. Glória a Deus. Qual mãe vai dar o seu filho? Se você ter 10, você não quer dar um? Verdade. Imagine você ter só um e dar. Então é por isso, meus irmãos, que às vezes Deus permite, você passar por tanta situação, você desanima tanto e você se pergunta, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Que é porque lá na frente, quando você receber a vitória, Verdade. você saber que foi Deus que te deu, Oh, glória a foi Deus que fez por você. Verdade. E eu não sei nessa noite se tem alguém aqui me ouvindo que está com um filho nas drogas ou que está com um parente no hospital. Não sei se tem muitos anos. Deus está me incomodando no meu coração. Não sei qual é a situação. E Deus me mostra que tem pessoas que já estão pensando assim, Senhor, eu desisto. Isso não vai mais acontecer, Pai. E Deus me mostra que tem pessoas perseguindo o sonho de alguém aqui. Oh, glória a Que está Deus. dizendo que não vai conseguir. Esquece, você não vai conseguir. Isso é muito difícil. Fulano já tentou, tal pessoa já tentou. Ninguém conseguiu, porque você vai conseguir. Mas Deus está dizendo nessa noite, Glória a Deus. eu vou realizar sonhos. Eu vou realizar sonhos, mas seja como Ana. Talvez Deus está esperando uma atitude de você. Talvez basta uma conversa sua com Deus para Deus te dar aquilo que tem anos ou dias, meses, não sei, você pediu a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. E Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele está esperando só uma atitude, uma determinação da sua parte. Aleluia. Porque Ana, enquanto, imagine que se antes, vamos imaginar que se antes de Ana ter permitido que seu esposo tivesse se casado com outra mulher, porque Ana ela já estava se sentindo incapaz. Aleluia, Jesus. Eu imagino que muitas mulheres chegou para Ana e falou, né? Ana, pelo tempo que você tem de casada, você nunca deu um filho ao seu esposo, você não é para ser mãe, Ana. Você não consegue, você é estéril, Ana. O seu ventre ele é seco, que era assim que antigamente falavam, né? Seu ventre é seco, você não pode, Ana. É melhor você deixar o seu esposo casar com outro e sua família crescer, você realizar os sonhos do seu esposo, do que ele viver frustrado com você, porque você não pode dar um filho. E eu imagino que Ana, ela se sentiu sem forças. Ela falou, realmente eu não sou capaz. Mas se antes disso Ana tivesse se revoltado contra isso, Verdade. talvez poderia ter sido resolvido. Verdade. Então, às vezes, você passa por tanta situação, por tanta coisa, e você fala, se eu soubesse, Glória a Deus. se eu tivesse feito essa oração com tanta fé antes, por que, meu Deus, eu esperei chegar a essa situação? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia diz que Ana, ela se revoltou, ela chorou, ela falou para Deus que ela não aceitava mais tanta humilhação dentro da casa dela. Verdade, Jesus. Porque a menina, ela se sentia mais importante. Ela sentia que era capaz de tudo. Porque ela chegou em uma casa onde não tinha
eu, e se fosse eu. Ela se sentia abatida, né? Em ver toda aquela situação. E Penina, a Bíblia diz que era uma mulher muito provocante. Ela enfrentava mesmo. Ela dizia que ela podia e Ana não podia. E Ana já acreditava naquilo. Era como se ela já tivesse aceitado aquilo para a vida dela. Isso mesmo. E pronto, ela tem razão. Mas eu vou dizer uma coisa essa noite. Não aceite palavras negativas na sua vida. Verdade, Senhor. Não aceita. Pode ser o maior sonho. Pode dizer para você, mas meu Deus, esse sonho é muito grande. Eu nunca vi ninguém realizar isso. Mas não deixe ninguém desmerecer o seu sonho. Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Não deixe ninguém dizer que é difícil para você, que você não é capaz. Eu não sei se pode ser uma profissão ou pode ser qualquer situação na sua vida. Mas se você estiver lutando por algo, se Deus botou no seu coração aquilo, eu te digo, não desanime por causa de palavras. Porque, irmãos, para você achar pessoas para te abater, vai ter vários. Se você fazer uma fila para falar assim, ó, fala aqui minha qualidade, e outra fila só para citar meus defeitos. Ou então faz uma fila para me ajudar, quem pode me ajudar e quem não pode. Faça o teste, que você vai ver que a fila que não pode te ajudar vai estar maior. Porque muitos vão dizer, ô irmã, não posso te ajudar, ou eu vou estar ocupado, ô irmã, eu não sei fazer isso, ô irmã, não tenho, né? Aí cada um vai inventando uma desculpa, e quando você vê, você diz assim, meu Deus, mas ninguém vai me ajudar, ninguém pode me ajudar, ninguém tem uma solução para me ajudar, Senhor. Mas quando você olhar para aquela fila bem pequena, que tiver um ou dois ou três para te ajudar, você também agradeça a Deus. Porque às vezes Deus também quer ver gratidão no nosso coração. Porque às vezes Deus quer botar uma pessoa aqui para te ajudar, que é Deus que está enviando aquela pessoa, e você quer aquela outra pessoa que não é Deus que está mandando. Ah, mas poxa, eu queria que fulano me ajudasse, porque eu acho que ele sabia mais do que esse daqui que quer me ajudar. Então também Deus está dizendo nessa noite para você estar com seus olhos abertos de quem você deve receber ajuda ou não. E no meio, irmãos, dessa fila toda que eu falei, que pode ter vários que não podem te ajudar, existe o que está no primeiro da fila, que é Deus, que Ele pode te ajudar. Não importa a situação. Eu estava conversando com uma amiga esses dias no WhatsApp, e ela estava me contando uma situação da vida dela. E ela falou bem assim, né? Ela escreveu, eu estou em uma situação que nem Deus pode me ajudar. Aí eu falei bem assim, não diga isso não, porque para Deus nada é impossível. Ela falou, mas eu acho que até Deus já esqueceu de mim. Aí eu falei, Jesus, que palavra é essa, Senhor? Quem é que está falando isso para ela? Aí eu falei, não, Deus não te esqueceu. Deus, Ele jamais esquece um dos deles. Ele não esquece. Você pode estar na pior situação, de você chegar a duvidar, de você dizer, eu estou numa situação tão triste, que eu acho que nem Deus mais está olhando para mim, porque não é possível. Eu não estou vendo mais resultado nenhum na minha vida. Eu acho que eu fiz alguma coisa e Deus me esqueceu. Mas não, Deus, Ele não esquece. O amor de Deus por nós é muito grande. Eu não posso nem comparar, né? As pessoas dizem que, né? Não sei se tem na Bíblia, quando eu parei para ler ainda, que o amor de Deus pode ser comparado com o de uma mãe, né? Mas eu acho que o amor dele ainda vai muito além disso. É muito, muito grande os cuidados de Deus. E você não tem noção de cada livramento que Ele te dá. Às vezes você sai e volta, aí você fala, não, foi tudo tranquilo. Mas só Deus sabe do que Ele te livrou. Só Deus sabe a situação, tudo que Ele
tem que criar de quando sair a gente pede a Deus, agradece, e quando a gente voltar a gente tem que agradecer mais ainda. Porque esse mundo aí fora não tá brincadeira. A gente não sabe, a gente pode estar aqui agora e dizer, eu vou numa rua ali, eu vou na casa de tal pessoa, e você não sabe o que está acontecendo naquela rua. Aí quando você chega naquela rua, tá uma situação que só Deus, então você não sabe. Então quando você sair, você chegar, você agradeça. Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu saí. Eu sei que muitos saem, vão trabalhar ou vai resolver alguma coisa e acontece alguma coisa e nem chega. Quando pensa que não, só a notícia ruim chega um familiar. A gente chega, cansa de ver aí acidentes e tal, talvez pessoas voltando no trabalho, ou não importa se é voltando de uma festa, porque eu não vou fazer separação de pessoas aqui, porque tudo é vida, tudo é importante para Deus. Então, irmãos, a gente tem que agradecer. A gente tem que agradecer a Deus 24 horas. Eu digo que eu, Thaís, não agradeço o suficiente para Deus sobre a minha vida. Tudo que Deus fez na minha vida, eu não agradeço o suficiente. Tudo que Deus faz, tudo que Deus me livrou, porque Deus ele me livra desde criança, desde pequena, né? Desde que eu saí do ventre da minha mãe, eu acredito que desde quando eu estava no ventre dela, porque a minha mãe me conta que quando eu era bebezinha ainda, eu já cheguei a ficar entubada. Você sabe que uma criança novinha, né, ainda mesmo que recém-nascido, ficar entubada na UTI, as chances são poucas de voltar, né? 3 meses de vida. 3 meses de vida. Então, os médicos já até avisam às vezes, né, ó mãe, se prepara, porque possa ser que tudo dê certo e sua filha saia daqui bem. Mas também pode acontecer de algo pior, porque a gente sabe, quando a gente recebe uma notícia que alguém está na UTI, a gente sabe que não é brincadeira, né? A gente sabe que é difícil. Então, por que Deus permitiu ir para aquele lugar tão bebezinha, com 3 meses de vida? E hoje em dia eu estou aqui contando, né, um testemunho, contando aonde eu estive e onde eu estou agora. Eu tinha problema de asma, hoje eu não tenho mais, não canso de jeito nenhum. Graças a Deus. Olha o tanto de coisa que Deus fez na minha vida, que Deus fez na sua vida. Basta você buscar no seu pensamento, nem que seja um pequeno livramento, não importa, eu acredito que você tem algo para agradecer a Deus. O que Deus fez, por exemplo, na vida do meu esposo, na vida do meu padrasto, que eu considero como pai. Eu acredito que hoje, no meio dessa pregação, ele está pensando, hoje não era para me estar aqui. Verdade. E Deus livrou eles. Basta você começar a pensar todos aqueles momentos ruins, Wagner, que você já passou. Você, Fabrício, aquela situação pior lá do passado. Você se imaginava que hoje você ia estar aqui? Verdade. Naquele momento, eu imagino quando aconteceu, né? Vocês pensavam, meu Deus, de hoje eu não vou passar, Senhor. É verdade. E hoje vocês estão aqui. Tanta coisa boa, gente, que Deus faz, que às vezes eu fico triste em saber, né, que tem muitas pessoas que ainda, né, não querem vir para os braços do Senhor. Mas eu acredito que um dia todos vão vir. Eu acredito nisso. Deus fala, né, que Ele não vai voltar antes de todo mundo, desse 4 canto do mundo, conhecer a palavra dele. Ele diz isso. Pode ser que muitos conheçam e não queiram, mas vão conhecer. Vão conhecer. E vai ser um arrependimento muito grande, muito grande. Eu não estou dizendo aqui que eu vou ser salvo, eu vou direto para o céu, porque eu sou evangélica. Mas pelo menos eu vou poder dizer, Senhor, pelo menos eu te servi, né? Eu fiz minha parte, né? Eu fiz a minha parte. Eu não sei se eu vou ser salva, porque eu não posso dizer, irmã, com certeza que eu vou ser salva, porque eu não sei. Eu sou falha, eu sou pecadora. A gente peca até em um pensamento, em uma palavra, em uma coisa que a gente pode dizer que pode machucar o outro. Perfeito só é Deus, mas Deus vai ver quem merece e quem não merece. E eu acredito, irmãos, que quando chegar esse dia, muitos vão
deles, vê assim, Deus nem existe, eles pegou, conheceu a Bíblia e fica aí pregando de algo que nunca vai acontecer. Mas não, irmãos, não se iluda com isso não. Vai chegar o dia que Deus vai voltar. Deus, ele promete e Deus, ele cumpre. E eu acredito que vai chegar o dia que Deus vai voltar e muitos vão se arrepender. Muitos vão falar: meu Deus, eu tive oportunidades perto de mim para ir. Eu tive oportunidades, os irmãos da igreja me chamavam. Os irmãos da igreja pregavam, às vezes eu achava até enjoativo. Eu ficava torcendo para o culto acabar. Porque Deus me mostra no meu coração que tem pessoas que se sentem tão incomodadas que fica pedindo, não vejo a hora desse culto acabar. Mas isso aí é coisa do inimigo. Porque o inimigo sabe que a palavra ela salva, que a palavra ela resgata. E ele não quer saber. Você já pensou se o inimigo perdisse todas essas vidas que estão escravizadas por eles? Isso seria uma derrota para ele. Cada vez que vem uma pessoa, entra em uma igreja e aceita Jesus, o inimigo fica que ele não se aguenta. Se ele pudesse, ele sai destruindo tudo, porque ele fala: eu perdi mais uma que eu perdi. Porque a intenção do inimigo é cada vez mais afundar a pessoa, até chegar um dia de chegar a notícia para uma família: ah, morreu. É isso que o inimigo quer. Ele se sente feliz, ele sente prazer na morte. Quando você vê aí esses acontecimentos, muitas das vezes que aparecem em grupo, em rede social: ah, fulano morreu, não sei quantos dias. Ali o inimigo está feliz. Ali o inimigo está feliz, porque ele sabe que ali por detrás tem uma mãe chorando, tem uma mãe desesperada, gritando: meu Deus, meu filho, Senhor. Aí ele está feliz. Ele fala: pronto, ali já foi. Ali eu já consegui. Agora vou atrás de mais, porque ele não para. Não sei por que eu estou dizendo isso. Deus me incomoda aqui que tem alguém me ouvindo aqui essa noite. Mas o inimigo, ele não para. Ele tem paciência. E eu vou dizer uma coisa aqui agora. Pode ser que muitos não concordem comigo, mas muitas das vezes o inimigo, ele tem mais paciência do que a gente. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um sonho, voltando aqui, né, para sonhos, se acontecer qualquer coisinha que dá errado, a gente já quer desistir, né? A gente já fala: ah, isso não vai dar certo não. Ah, eu vou desistir, ó, esquece, isso não vai à frente. Mas o inimigo não. Ele tenta, não, ele vai, eu vou conseguir, eu vou. Aí todo dia ele trabalha um pouquinho na sua mente, faz você pensar coisa ruim, bota a pessoa para te falar coisa para te machucar, aí vai, usa coisa para acontecer muitas das vezes na sua casa, na rua, onde você foi, e ali ele vai tentando: eu não vou desistir dela, eu não vou desistir enquanto eu não pegar essa daí para mim também. É assim, irmãos. O inimigo, ele é assim. Então, eu vejo que a única solução pra gente é Deus. Pode ser uma frase muito, né, que a gente escuta normalmente, mas a única saída é Deus. Porque Deus, ele é Deus sem a gente. Se você virar as costas aqui agora e dizer: eu não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de igreja, eu não sou mais evangélica, ninguém fala nada de Deus para mim, ele continua sendo Deus. Mas você não continua sendo a mesma. Eu garanto para você que você não continua sendo a mesma. Porque há uma diferença quando a gente deixa Deus entrar na nossa vida, e há uma diferença quando a gente fecha a porta para Deus não entrar. Porque Deus, ele não invade. Muitas das vezes pode ter pessoa anos e anos na igreja e falar assim: ai, eu entrei na igreja, talvez eu entrei na igreja até com o propósito de Deus mudar isso na minha vida, e já vai fazer não sei quantos anos que eu estou na igreja e não vi diferença nenhuma. Mas porque você não está deixando Deus trabalhar. Você não está deixando Deus te mudar. Você não está orando, você está pedindo a Deus: Deus me muda.
Senhor, eu quero mudar isso, Deus. Eu não quero ser mais essa mesma pessoa. Senhor, eu estou na igreja, eu estou a mesma pessoa de quando eu estava no mundo. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero que as pessoas percebam que eu estou diferente. Eu quero que as pessoas percebam e quero que elas olhem para mim e falem: eu quero servir esse Deus, porque esse Deus transformou. Muitas das vezes a gente vê pessoas que estavam no mundo, né, e era aquela situação, aí foi para a igreja, mudou, e você fala: nossa, depois que fulano entrou para a igreja tá diferente, né? Será que é por causa da igreja? Olha, eu vou ver se eu vou começar a visitar para mim ver se eu mudo também. Então o seu testemunho, né, vai atraindo outras vidas, vai atraindo outras pessoas para Deus. Então que a gente possa fazer a diferença, né? Que a gente possa dar espaço para as pessoas poderem ver Deus em nós. É tão bom quando as pessoas falam assim, não para exaltar, mas falam assim: não, pode confiar, ali é o nome de Deus, ali é uma mulher de Deus. Não, pode confiar, pode pedir ajuda em oração, pode falar, porque Ele vai te ajudar no que Ele puder. Ele vai te ajudar em oração, Ele vai te dar algum conselho, alguma palavra que te conforta, porque aquela pessoa ali é uma pessoa abençoada. Eu conheço, não é verdade? Ela se sente tão feliz. Agora você imagina, você tá na igreja e uma pessoa dizer: eu vou conversar com fulano, dizer: não vai não, porque só vai piorar tudo. Isso é muito triste, né? Eu acredito que nem Deus, Ele deve se agradar disso. Então, irmãos, mais uma vez, eu quero aqui um pouquinho voltar para a palavra. Eu quero que vocês, irmãos, nessa noite, venham ser igual a Ana. Toma a atitude de Ana. Não importa se é um filho, não importa se é uma mãe, se é um pai, não importa qual situação seja. Você pode pensar que para você não tem mais jeito. Você pode olhar para você e dizer assim: mas todo mundo que olha para mim fala que a minha vida não vai mudar. Todo mundo fala que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu não vou à frente, que fulano é melhor do que eu. Todo mundo só me humilha. Mas Deus está dizendo nessa noite: continua e confia. Porque Deus, irmão, Ele muda história. De repente, quem tanto te humilha, quem tanto te despreza, pode chegar e te procurar para te pedir perdão, para te pedir conselho, e você vai ficar sem entender: mas meu Deus, essa pessoa que vive me humilhando, dizendo que eu não sou capaz de nada, e está aqui batendo na minha porta, me pedindo conselho. Porque Deus, Ele faz assim. Deus, Ele pode transformar situações. Ele pode fazer isso. Basta você orar. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Você tem que se levantar contra aquela situação que você está vivendo. Se ajoelhe no seu quarto. Se você tiver com alguma coisa que você está sentindo que precisa ser resolvido, chegue hoje no seu quarto e fala com Deus. Conversa com Deus. Fala: Senhor, hoje eu ouvi aquela pregação, Senhor, e hoje eu estou aqui, Pai, ajoelhado, orando, te pedindo, Senhor, igual a Ana te pediu, Senhor. Eu te peço com fé, Senhor, muda tal coisa na minha vida, Deus. Opera, Senhor, na minha vida, Deus. Muda o quadro dessa situação, Senhor. Deus, realiza meu sonho, Deus, que há anos eu venho te pedindo. Porque tem pessoas que falam que esse negócio de sonho é bobagem, mas não deixa ninguém te dizer isso, não. Porque o sonho quem permite é Deus. Deus permite você sonhar, porque Ele pode realizar. É por isso que Ele permite. Aleluia. Então, não desista dos seus sonhos. Eu não sei porque eu estou batendo tanto nessa tecla, mas talvez tem pessoas chorando em casa, tem pessoas frustradas, e a gente sabe o quanto a ansiedade, a depressão vem afetando jovens, adolescentes, adultos, pessoas de todas as idades, sem escolher, sem fazer separação. E você acha que a frustração, você acha que a ansiedade, a depressão, ela vem da onde? De palavras negativas, de acontecimento negativo. Muitas
saber o que você está pensando. Mas pelo seu semblante, o inimigo sabe se você está bem ou não. Se ele estiver sentado aqui e ele vê o seu rosto e ele vê que você está com ar de tristeza, ele já sabe. Ele está quieto, no pensamento dele está tendo coisa ruim aí. Está tendo coisa que está afetando. Então eu vou lá, vou botar mais coisa. E aí ele já fica tentando adivinhar, porque ele não pode saber o que passa na sua mente, porque só quem sabe é Deus. Então ele fica tentando adivinhar, né? Aí ele fica lançando coisa. Vai acontecer alguma coisa com seu filho, ou muitas das vezes tal coisa vai dar errado. Para quando ele vê que aquela palavra que ele falou deixou seu semblante mais abatida ainda, ele vai dizer aquilo. Pronto, acertei. Vou trabalhar naquilo agora. E aí ele começa a trabalhar e você pensa, meu Deus, não estou conseguindo melhorar, Senhor. Não estou conseguindo melhorar, a situação está se complicando. E muitas das vezes você vai pedir conselho para uma amiga. Muitas das vezes você conta para um vizinho que você está passando. E aí é que ele bagunça mais ainda. Quando você sai contando da sua vida para qualquer pessoa, que a gente tem que saber pessoas que a gente pode confiar, né? Mas também a gente não vai chegar pro primeiro que chegar na nossa frente e sair contando da nossa vida. Porque a gente sabe que o inimigo é sujo e depois aquela pessoa pode usar aquilo para te afetar mais ainda. Que de repente você conta, estou passando por isso e isso. Aí de repente aquela pessoa já está falando da sua vida, já está jogando na sua cara aquilo que você contou para ela que você está passando. Ah, você merece passar por tal e tal coisa. E o inimigo, ele vai só gostando. Mas quando você conta para Deus que Diana fez, é diferente, irmãos. Quando você conta para Deus, é diferente. Porque Ana, ela poderia responder Penina. Ela poderia dizer um monte de coisa para Penina. Ela podia dizer, ah, Penina, você está na minha casa, você está com meu marido, ah, que isso, aquilo, ficar discutindo, né? Mas eu acredito que Ana pensava, isso não vai me levar a nada. Isso não vai me dar minha bênção. Isso não vai fazer Deus abrir a minha mágoa de novo. Porque Ana, ela não existe. É Deus que fechou para permitir na vida dela que ela passasse por tudo aquilo para ver o filho da promessa, o fruto de oração, Samuel. Então foi isso que aconteceu na vida de Ana. Ana, ela teve que se revoltar, ela teve que orar a Deus para quando vir Samuel dizer, aí foi fruto de uma oração. E assim Deus quer fazer nessa noite com sua vida. Ele quer pegar aquela situação que você acha impossível, que não tem mais jeito, para fazer você orar, para quando acontecer e vir alguém dizer, ah, isso aconteceu por acaso na sua vida, né? Que sorte. Você vai dizer, sorte não. Isso foi fruto de oração. Isso aí foi porque eu orei, foi porque eu pedi a Deus, foi porque eu paguei preço. Isso não foi sorte não. Isso não é qualquer coisa não, irmã. Isso não foi por acaso não. Isso foi Deus que me deu, a linha de Deus. Ninguém toca. Para você falar com autoridade pro Senhor. Aquilo ali foi Deus que me deu na minha vida. Não importa o que seja. Porque muitas das vezes a gente tem que falar com autoridade. E a gente também tem que contar as bênçãos que Deus dá pra gente. A gente não pode ter vergonha, né? Então, irmãos, essa é a mensagem, né? Deus me guiou até aqui. Eu quero pedir pros irmãos mais uma vez, não desista dos seus sonhos. Não deixe nenhuma palavra te abater. Seja forte, né? Seja corajoso. Tenha um bom ânimo. Seja persistente. Não desista. Porque Deus, Ele vai realizar o seu sonho. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. E eu espero que a palavra possa ter, né, entrado no coração dos irmãos. E ter falado com cada um nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Que palavra maravilhosa. Verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. Palavra abençoada, meu Deus. Glória a Deus. Eu ingeri a minha parte e você. Glória a Deus. Oh,
glórias. Procurar um playback aqui.